Terra de Minas está de volta e hoje você já conheceu as pessoas que são apaixonadas pela Idade Média, época que a gente vê na novela Deus Salve o Rei. Agora nós chamamos um chefe de cozinha para preparar um prato inspirado nos tempos medievais. O resultado é uma receita de carne com legumes, mas que leva um toque mineiro. Para continuar nosso passeio à era medieval, eu até tentei reservar uma cozinha num castelo, só que foi meio difícil de achar aqui em Minas Gerais. Então vai ser uma cozinha do século XXI mesmo, com o chefe Renato Lobato, que prometeu uma receita de época. Exatamente, nós vamos pegar uma receita bem medieval, assim, bem rústica, mas que eu tenho certeza, fácil de fazer e que todo mundo vai gostar. Ainda vai ter um toque mineiro. Claro, a gente tem que dar esse toque mineiro só para dar esse tchan. Vou deixar você ir fazendo e acompanhando aqui de longe. Bem, a receita, na verdade, é muito simples, ela não tem tanto segredo. Vai ser um prime rib, que é uma carne que a gente chama de filé de costela, então é uma carne onde você tem normalmente o bife ancho, que é a cabeça do contrafilé, junto com o osso, então é retirada a costela. Vou servir ele com um chucrute, que vai ser um repolho levemente marinado no limão e que a gente vai dar um charme, dando um sabor de jabuticaba nele, colocando a jabuticaba, e vou servir com legumes e não tem tanto segredo, esses legumes vão ser legumes no forno. O primeiro passo é fazer o marinado com repolho roxo picado em tiras. Tem que tirar o miolo, aquela parte branca. Pegar 2 limões, dar uma apertada para facilitar a retirada do suco deles. Com a machadinha medieval, é só cortar, tá pronto. Vou fazer isso novamente com outro limão. Esprema sobre o repolho e misture antes de colocar os outros ingredientes. Vou acrescentar agora um tempero que dá um sabor assim, muito legal na receita, que é o dill. Dill é uma erva que ela lembra um pouco a erva doce. Ela tem um leve sabor de erva doce, mas ela não é tão forte, é mais suave do que a erva doce. Não é fácil não é difícil de encontrar, é até muito tranquilo. Qualquer sacolão você encontra o dill. Então aqui eu piquei, vou acrescentar. Se não estiver encontrando o dill, não precisa preocupar, pode substituir pela erva doce. Uma pitada de canela em pó e sal. Misture tudo e deixe descansar por 2 horas. Isso vai fazer com que o limão cozinhe lentamente o repolho, vai amolecer, tá? E vai misturar todos esses sabores para a gente conseguir ter todos os sabores misturados ao repolho. E tirar aquele gosto que muita gente tem preconceito com o repolho. E na verdade, com esse limão, a gente tira um pouco aquele sabor forte do repolho. Enquanto o repolho descansa, vamos preparar os legumes assados. Vamos usar batatas para cortar de forma bem rústica. Ervilhas tortas, higienizadas com a fibra retirada. Mini berinjelas e tomatinhos, que vão ser colocados na montagem do prato. Depois de cortar as batatas, pegar um tabuleiro e usar azeite. O tabuleiro pode ser o que tiver em casa. Aqui vamos usar um de barro. Organizar as batatas e depois as ervilhas. E por fim, as berinjelas. Se você não estiver achando a mini berinjela, não tem problema, pode usar a berinjela grande, só cortar ela em 4 para ficar mais apresentável. Coloque azeite generosamente por cima dos legumes e adicione uma colher de café de páprica picante. Se preferir, pode ser a doce. E a páprica era muito utilizada na era medieval. Pronto. Ervas a gosto. O Renato vai usar dill, alecrim e tomilho fresco. Lave alguns dentes de alho e coloque com a casca mesmo. Sal e mais azeite. Leve desse jeito para o forno pré-aquecido a 160, 170 graus e deixe lá por cerca de 40 minutos. O que eu aconselho para adiantar o processo? Na época eles não tinham papel alumínio. Então aqui a gente pode cobrir ele todo com papel alumínio e levar para o forno, que mais ou menos 20, 25 minutos a gente consegue que ele cozinhe por igual. É aconselhável depois retirar o papel alumínio apenas para ele dourar, para a gente conseguir ter uma crosta interessante na receita. Hora de voltar para o chucrute de repolho. Depois de 2 horas, ele fica assim, com bastante água. Este é o ponto para começar a segunda parte do preparo.
Comece colocando pimenta do reino à vontade. Em uma panela quente, coloque 50 gramas de manteiga para derreter e refogue uma cebola branca picada. Deixe ela murchar um pouco. Feito isso, hora de adicionar 3 colheres de sopa de açúcar refinado. Vai colocando ele aos poucos. Isso que vai caramelizar e vai também dar um sabor na receita. O dourado significa que começou a caramelizar. Coloque o repolho e misture. Depois vem o vinagre, o vinho tinto e a geleia de jabuticaba. Lembrando que aqui eu estou trabalhando com geleia de jabuticaba, mas pode substituir, porque é só para dar uma mineralidade na receita. Mas pode colocar frutas vermelhas, damasco, só uva, mirtilho. Pode brincar aí com a geleia que quiser. Deixe no fogo até reduzir todo o caldo. Bem, então agora a gente vai preparar então a carne. Como eu falei, esse é o prime rib. Então é a peça da cabeça do contrafilé com o osso da costela. O osso, na verdade, o que ele faz? Ele retém o calor e faz com que a cocção seja um pouco melhor. Então o que eu vou fazer aqui agora? Não vou temperar, normalmente carne, principalmente nessa altura, eu gosto de temperar após. Então na panela quente, vou colocar fiozinho de azeite. Na panela, sele a carne. Este é o ponto para virar. Tem que deixar esta crosta dourada dos dois lados. Ó, o chucrute já está no ponto. Esse é o ponto dele, ó. Ele já está mais seco. Agora eu vou acrescentar as tâmaras, que vai dar um sabor mais suave na receita. É só cortar, tirar a semente. Se não quiser utilizar tâmara, pode substituir por ameixa ou até mesmo por uva passas. Corte em pedaços pequenos e misture com repolho. O chucrute está pronto. Quando a carne estiver dourada dos dois lados, é hora de temperar antes de levar para o forno. Use sal grosso ou flor de sal. Isso daqui vai fazer com que a carne fique mais suculenta, porque se eu coloco o sal no início, eu acabo tirando o suco da carne. Viro. Vou repetir o processo do outro lado. Leve ao forno a 180 graus, entre 7 e 10 minutos para chegar ao ponto desejado. Renato, agora que você já trouxe tudo do forno, o chucrute também está pronto. Já está pronto. Hora de montar. Agora é só montar o prato. Até pão você trouxe? Exato, não pode faltar, né? Pão com a cozinha medieval, ela aparece muito, então a gente tem que ter o pãozinho também. Aqui eu tenho um pão preto, tenho um pão tipo italiano. Então aqui, ó, a gente coloca os legumes, a carne. Lembrando que na época era muita fartura, então pratos não individuais, pratos para bastante pessoas. Era um coletivo que comia Exato, junto. todo mundo come junto. E o que caçasse, né? Sim. O chucrute. Não é uma receita medieval, mas assim, com ingredientes da época. Exatamente. Agora é a hora de usar os tomatinhos. Picles, que segundo o chefe eram muito usados na época, e um molho de pimenta para decorar.